Olá, pessoal! Meu nome é Ana Paula Rezende, sou psicóloga clínica educacional, sou gestora da Casa Pirilampo e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre distúrbios e transtornos de aprendizagem. Gostaria de iniciar essa conversa falando um pouquinho de como o professor, como o educador, pode, no seu grupo de alunos, fazer uma distinção entre as crianças que apresentam prováveis dificuldades de aprendizagem e crianças que apresentam distúrbios de aprendizagem. Vamos lá? Vamos entender como que essa intervenção pode ser feita em sala de aula? Então, nós temos aqui um grupo de crianças que não estão aprendendo como seus colegas. Então, eu tenho a turma maior e dentro dessa turma eu tenho um grupo de crianças, ou uma criança, que seja, que está realmente tendo uma diferença significativa em relação aos demais, porque ela não está aprendendo. Inicialmente é feita uma intervenção, indicado que seja feita uma intervenção em pequenos grupos, tá? Então, para esse grupo com dificuldades, é feito ou exercícios diferenciados, exercícios de reforço, é feito um trabalho diferenciado na tentativa de compensar essa falta, essa falta ou essa inadequada aprendizagem. Nós vamos ter um grupo de crianças que podem superar essas dificuldades iniciais a partir da intervenção que foi realizada. Quando isso acontece, quando nós temos crianças que apresentam respostas positivas diante dessa intervenção, nós dizemos que essa criança tem uma provável dificuldade de aprendizagem, tá? Com essa provável dificuldade de aprendizagem, nós percebemos que não existe a necessidade de uma intervenção especializada, ou seja, não é preciso que essa criança seja encaminhada para o especialista, tá? Mas essa criança precisa ser monitorada, ser observada, estar dentro de um grupo de risco, porque ela já apresentou a dificuldade, mas se a partir dessa intervenção ela acompanhou, sem necessidade de encaminhamento por parte da escola para o especialista. Em compensação, aquela criança ou aquelas crianças que mesmo diante da intervenção em grupos menores não apresentou melhora e as suas dificuldades permaneceram, se tornaram persistentes, nós dizemos que esse grupo ou essa criança provavelmente tem algum tipo de transtorno de aprendizagem. Quando nós temos esse grupo de crianças, uma criança com essa característica, nós dizemos que existe de fato uma necessidade de intervenção especializada e que essa criança seja monitorada, mesmo durante o acompanhamento, para que seja observada a evolução dela e que, a partir dessa avaliação feita, os terapeutas que acompanham realmente façam orientações para essa escola, de como vai ser a melhor condução para que ela possa ter êxito. Lembrando que, quanto antes, na escola, esse tipo de conduta é feito, nós vamos ter uma redução significativa de danos também emocionais dessa criança, tá? Bom, então em relação às dificuldades de aprendizagem, qual é a estatística segundo as últimas pesquisas? A estatística mostra o seguinte, que nos países desenvolvidos nós temos uma porcentagem, uma média, que vai de 5 até 20% da população em geral. Infelizmente, no Brasil, essa estatística é muito alta. Nós chegamos a ter a cerca de 40% de alunos, de educandos com dificuldade de aprendizagem, com algum tipo de dificuldade de aprendizagem. Essa estatística mostra a porcentagem de 6 meninos para cada menina com algum tipo de dificuldade de aprendizagem. As pesquisas mostram também que existe uma correlação da dificuldade com as camadas da população menos favorecidas pelas questões sociais, culturais e financeiras. Isso provavelmente se dá pela questão da falta de oportunidade, muitas vezes de materiais, de acesso a livros, acesso a informações. Em algumas situações também
a falta de valorização da própria aprendizagem, da própria educação. Isso tem, obviamente, um impacto. Quando essa dificuldade de aprendizagem ela não é cuidada da melhor forma, não é feita a intervenção necessária, essa criança pode realmente chegar, essa criança, esse adolescente, a uma repetência. Né? Muitas vezes essa repetência faz com que essas lacunas pedagógicas se tornem grandes. A partir daí, uma evasão escolar, né? Quer dizer, uma desistência de permanecer nesse ambiente escolar, podendo chegar a um processo de delinquência, né? A partir do momento que esse adolescente, por exemplo, se afasta do ambiente escolar. Diante disso, né, existe realmente um risco grande, um risco significativo, né, de desenvolvimento de transtornos depressivos e de ansiedade em relação a essas crianças e adolescentes, que realmente vai passando esse tempo e essas dificuldades não são sanadas e essas lacunas vão aumentando. O que caracteriza a dificuldade de aprendizagem? É um rendimento escolar inadequado, reduzido em relação à média das crianças e adolescentes daquela mesma faixa etária ou daquela mesma série. As causas são diversas, mas principalmente causas externas à criança. Então, nós vamos ter causas de cunho emocional, né? E nós sabemos que quando existem conflitos emocionais significativos, essa aprendizagem vai ser comprometida. É importantíssimo, é necessário que haja uma regulação emocional para que a aprendizagem ocorra. Né? Há motivos culturais, como eu já coloquei para vocês, e escolares, que estão ligados a uma metodologia inadequada, né? Quando uma criança, às vezes, sai de uma escola e vai para outra, existe uma inadequação ou uma discrepância muito grande de conteúdos em relação a uma e a outra. Também pode ser gerado por problemas de desenvolvimento da criança, tá? Mas a tendência é que essas dificuldades diminuam com a compensação ou com o tratamento do problema em si. Ocorre por inadequação pedagógica e muitas vezes por métodos inadequados. Então, nós sabemos que crianças que passaram, por exemplo, por uma má alfabetização, a tendência é que todo o seu processo acadêmico ele fique, de certa forma, comprometido. Em relação aos distúrbios e transtornos de aprendizagem, né, o que é visto? As pesquisas mostram que cerca de 7% da população infantil em fase escolar, né, apresenta algum tipo de transtorno ou distúrbio de aprendizagem. Eles decorrem por conta de alguma falha ou déficit nas habilidades cognitivas, seja para leitura, para escrita ou para matemática, de uma forma significativa. É preciso, né, é característico que a criança tenha uma inteligência normal ou superior, ou seja, a deficiência intelectual, né, a partir dessa avaliação, ela descaracteriza a possibilidade de ser um distúrbio. É necessário que tenha uma inteligência ao menos normal. É comum, né, que sinais ocorram desde a educação infantil, né, dentre eles sinais motores, sinais de problemas na linguagem, sinais de problemas no funcionamento cognitivo. Por isso a importância, né, desse olhar e desse conhecimento de professores, de educadores, né, no sentido de perceber desde essa fase, dessa idade, esses sinais sugestivos. Tirando, né, esse ambiente no contexto acadêmico, nós não percebemos outras dificuldades, né? Então, em geral, eles são bem focados. Essa criança saiu da escola, ela está em outro ambiente, não aparecem dificuldades de socialização e tudo mais. Os testes neuropsicológicos, né, eles vão mostrar uma redução de habilidades, né, em relação à idade, à escolaridade, em comparação com seus pares, ok? E muitas vezes uma discrepância entre uma habilidade cognitiva e outra, tá? Então, para que fique bem claro para vocês,
quais são as diferenças básicas entre dificuldades de aprendizagem e distúrbios de aprendizagem. Dificuldades têm um cunho pedagógico, enquanto que os distúrbios têm uma questão cognitiva. As dificuldades, os métodos que são insuficientes para a apropriação do aprender podem ser motivos para uma dificuldade de aprendizagem, enquanto que nos distúrbios as habilidades e os pré-requisitos para a aprendizagem estão deficitários. Numa anamnese, por exemplo, em relação às dificuldades de aprendizagem, esse histórico familiar, pessoal, ele é irrelevante, ele não é o que determina. Enquanto que nos distúrbios, nós percebemos nesse histórico, nessa anamnese, sinais claros de problemas de desenvolvimento desde a idade precoce, né? Desenvolvimento da linguagem, né? Dos marcos mesmo de desenvolvimento. Nas dificuldades, essa inteligência é variável, enquanto que nos distúrbios ela precisa ser ao menos normal. Nas dificuldades, essa avaliação neuropsicológica é variável e nos distúrbios possuem discrepâncias justamente nas áreas onde existe o déficit. Nas dificuldades, existe uma necessidade realmente do apoio da equipe escolar. Esse apoio da equipe é o que vai fazer diferença, é o que vai realmente criar oportunidades de superação, enquanto que nos distúrbios isso não basta. É preciso, sim, né, um apoio clínico e multidisciplinar para que seja tratado. Tende a desaparecer ou ser compensada as dificuldades, desaparecer a partir do momento que ela é feita a intervenção, enquanto que nos distúrbios ele tende realmente a persistir, a resposta às intervenções acontece, mas é uma resposta mais lenta, mais processual, mais gradual. A história familiar nas dificuldades ela é pouco presente, enquanto que nos distúrbios nós temos uma questão frequente, né? De um histórico familiar frequente. Realmente, a gente vê muitas vezes crianças, por exemplo, com uma dislexia, e vamos ver que outras pessoas da família também tiveram. Muitas vezes não houve um diagnóstico fechado, né? Mas a gente vai vendo que pelas características que essa família traz, então esses membros familiares também tinham algum tipo de transtorno, ok? Então trouxe hoje para vocês essas diferenças entre dificuldades e distúrbios, a importância, né, do educador em sala de aula ter esse olhar, né? A escola realmente faz toda a diferença, porque é onde, em geral, a criança passa mais tempo. Então, é feita essa primeira triagem para daí realmente serem feitos os encaminhamentos necessários. E quanto antes, né, gente, quanto antes essas crianças com transtornos e distúrbios de aprendizagem passam por uma avaliação e por uma intervenção, essa subjetividade vai ser menos sofrida, né? Nós vamos poder prever realmente uma série de problemas emocionais. Então, trouxe para vocês conhecerem a classificação dos transtornos de aprendizagem. Nós temos os transtornos verbais e os não verbais, né? Na classe dos transtornos de aprendizagem verbais, nós temos a dislexia, a disgrafia, a disortografia, discalculia e o transtorno de compreensão de leitura ou expressão escrita. E na transtorno de aprendizagem não verbal, nós temos o TANF, né? Que é a abreviação de transtorno de aprendizagem não verbal. Ok? Em nosso curso, né, sobre transtorno de aprendizagem, nós abordamos todos os transtornos, as características, os sintomas, quais são as intervenções necessárias, né, o que realmente pode ser feito. Mas hoje eu trouxe para vocês essa introdução, espero que tenha ajudado vocês nos estudos de vocês, que tenha contribuído de certa forma, tá? E até a próxima. Obrigada, um abraço a todos vocês.